Aquele dia, o sol parecia brilhar de um jeito diferente, um calor que ia além da pele e aquecia a alma. Eu, Dona Clara, uma vida inteira de trabalho duro, de remendar roupas e esticar o pão para que nunca faltasse o básico em casa, sentia uma leveza incomum. O peso dos anos, as preocupações diárias, tudo parecia suspenso por um fio de esperança tênue. No bolso do meu casaco surrado, um pequeno pedaço de papel, um bilhete de loteria premiado, guardado com a mesma reverência que guardava as fotos amareladas dos meus filhos. Era uma terça-feira qualquer, ou assim eu pensava. O cheiro de café fresco pairava no ar da cozinha modesta, o mesmo cheiro que me acompanhava desde que me entendia por gente. Meu filho, Ricardo, já tinha saído para mais um dia de trabalho, ou assim ele dizia. Eu sabia que ele sonhava com algo mais, algo que o dinheiro pudesse comprar, e confesso que, no fundo, também desejava uma vida mais confortável para ele, para nós. Mal sabia eu que a sorte, aquela dama caprichosa, estava prestes a virar meu mundo de cabeça para baixo, de uma forma que jamais poderia imaginar. Com as mãos um pouco trêmulas, mais pelo hábito de sempre do que por qualquer pressentimento, peguei o jornal e fui conferir os números. A cada algarismo que batia, meu coração disparava um pouco mais, um ritmo acelerado que ecoava no silêncio da casa. De repente, os números na tela do computador, que eu acompanhava com o celular na mão, coincidiam perfeitamente com os do meu bilhete. Um silêncio ensurdecedor tomou conta de mim. Olhei novamente, respirei fundo, e mais uma vez. Era real. Eu, Dona Clara, a humilde costureira, havia ganhado na loteria. Uma fortuna inimaginável. A vida, de repente, se apresentava com cores vibrantes e promessas infinitas. O simples ato de segurar aquele papel mudou tudo. O mundo lá fora continuava o mesmo, mas para mim, tudo havia se transformado. O silêncio que se seguiu à descoberta do prêmio não durou muito. A euforia inicial, aquele tremor que me percorreu o corpo todo, logo deu lugar a uma avalanche de pensamentos. Como contar a Ricardo? Ele sempre foi meu único filho, meu orgulho, mesmo com suas ambições que, confesso, às vezes me assustavam. Ele não trabalhava mais na oficina mecânica há alguns meses. Alegava que estava buscando novas oportunidades, mas eu sentia que algo mais o movia, uma inquietação que eu não sabia como acalmar. A casa, antes um refúgio de paz e trabalho árduo, agora parecia pequena demais para abrigar o segredo que eu guardava. Naquela tarde, Ricardo chegou mais cedo. Seu sorriso, que antes era um bálsamo, agora parecia ter um brilho diferente nos olhos, uma espécie de avidez que me deixou apreensiva. Ele me encontrou sentada à mesa da cozinha, com o jornal aberto à minha frente, os números do bilhete ainda em minhas mãos. O cheiro do café, antes reconfortante, parecia agora tingido por uma tensão palpável. Mãe, que surpresa te ver tão cedo acordada, ele disse, a voz um pouco mais alta que o normal. Seus olhos percorreram a cozinha, pousando por um instante no jornal. Um instante que pareceu uma eternidade. Ricardo, meu filho, comecei, a voz embargada pela emoção e pelo receio. Tenho uma notícia para te dar. Ele se aproximou, sentou-se à minha frente, a expectativa estampada em seu rosto. Não esperei mais. Mostrei-lhe o bilhete. Seus olhos se arregalaram, um misto de incredulidade e excitação. Ele pegou o jornal, comparou os números freneticamente, e então um grito ecoou pela casa. Um grito de pura euforia. Por um momento, senti o alívio de compartilhar a alegria com ele. Mas a alegria durou pouco. Assim que a realidade da fortuna começou a se assentar, a atitude de Ricardo mudou sutilmente, mas de forma perceptível. Seus comentários passaram a girar em torno de o que faremos com tanto dinheiro. Precisamos investir. Acho que deveríamos comprar uma casa nova, bem maior. E, o que mais me incomodou, ele começou a perguntar sobre os detalhes do prêmio, como seria feito o pagamento, se eu já havia pensado em como administrar tudo. Mãe, você precisa ter cuidado com quem você fala, ele disse, semanas depois, quando já tínhamos começado a organizar as coisas. Ele me acompanhou ao banco, mas não para me ajudar a entender os trâmites, e sim para observar cada passo, cada formulário que eu preenchia. Essa fortuna atrai muita gente interesseira. É melhor que pouca gente saiba de tudo. Eu, com a minha experiência de vida, com a maturidade que os anos me trouxeram, comecei a sentir um arrepio na espinha. Aquele brilho nos olhos dele, a forma como ele falava sobre os meus bens, não era mais o entusiasmo de um filho feliz pela mãe. Era algo mais possessivo, mais calculista. Ele começou a me sugerir investimentos arriscados, a falar sobre abrir empresas em seu nome, sempre com a desculpa de facilitar as coisas para nós.
Um dia, enquanto eu arrumava sua antiga mochila, que ele havia deixado esquecida, encontrei um pequeno caderno de anotações. A curiosidade, misturada a uma crescente desconfiança, me levou a abri-lo. As páginas estavam repletas de anotações financeiras, planos de negócios mirabolantes, mas o que me gelou o sangue foram os rabiscos no final, os nomes de advogados, os cálculos de herança, e uma frase escrita com uma caligrafia nervosa: "A velha não pode saber de tudo. Preciso ser rápido." O caderno caiu das minhas mãos, o som surdo no chão ecoando como um trovão. O meu Ricardo, o meu filho, estaria planejando algo contra mim? Aquele brilho nos olhos, a obsessão pelos meus bens, tudo começou a fazer um sentido terrível. Aquele primeiro sinal, que eu havia tentado ignorar, agora se apresentava de forma clara e assustadora. A sorte que me sorriu, de repente, parecia ter um lado sombrio, um aviso silencioso de que a maior batalha da minha vida estava apenas começando. Aquele caderno, um objeto simples que revelou um abismo, tornou-se a prova de que a minha vida, que eu pensava estar se tornando mais fácil, estava prestes a se complicar de uma maneira que eu jamais imaginara. A casa nova, os planos de um futuro tranquilo, tudo parecia agora envolto em uma névoa de perigo iminente, emanando da própria pessoa que eu mais amava. A descoberta daquele caderno foi um golpe que me deixou sem chão. A casa que antes era um refúgio de paz, agora parecia um ninho de cobras. Aquele brilho nos olhos de Ricardo, a forma como ele me observava, tudo se encaixava em um quebra-cabeça terrível. Eu precisava sair dali, precisava de ar, de um lugar onde pudesse pensar sem a constante ameaça do meu próprio filho. Foi nesse turbilhão de emoções que tomei a decisão. Me mudaria. Ainda me lembro da primeira vez que vi o apartamento. Era um daqueles edifícios imponentes, com uma vista deslumbrante da cidade que antes eu só conhecia de longe, pelas janelas da oficina onde passei tantos anos. A chave do apartamento de luxo, fria em minha mão, parecia um portal para uma nova vida, uma vida longe das sombras que Ricardo lançava. O interior era espaçoso, com móveis elegantes e uma luminosidade que contrastava com a escuridão que eu sentia por dentro. Era um lugar onde eu poderia, finalmente, respirar. Ainda estava me acostumando com a nova rotina, desfazendo as poucas caixas que trouxe, quando a conheci. Sofia. Ela era vizinha, morava no andar de cima. A primeira vez que a vi foi no elevador. Ela sorriu, um sorriso aberto e caloroso, e me ofereceu ajuda com uma das caixas mais pesadas. Naquele momento, em meio à minha solidão e ao medo que me consumia, aquele gesto simples foi como um raio de sol. Sofia era diferente de tudo que eu conhecia. Inteligente, culta, com uma leveza no falar e no andar que me encantou desde o primeiro instante. Passávamos horas conversando, sentadas na varanda do meu apartamento, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e roxo. Ela me ouvia com atenção, compartilhava suas próprias histórias, e aos poucos, o peso no meu peito começou a diminuir. Pela primeira vez em semanas, senti que podia confiar em alguém. Ela me falava sobre seus negócios, sobre seus sonhos, e eu, ingênua, acreditava em cada palavra. Ricardo, claro, não demorou a aparecer. A notícia da minha mudança o pegou de surpresa, mas ele logo se adaptou, sempre com um sorriso no rosto e perguntas sobre o novo endereço. Confesso que, em minha ingenuidade, cheguei a apresentar Sofia a ele. A interação foi cordial, mas senti um leve desconforto no ar, um olhar rápido que Ricardo lançou a Sofia, que ela disfarçou com um sorriso. Naquele momento, eu atribuí tudo à minha própria insegurança, à paranoia que o caderno de Ricardo havia plantado em minha mente. Sofia se tornou uma presença constante em minha vida. Ela me acompanhava nas minhas saídas, me ajudava a escolher roupas novas, me incentivava a aproveitar a vida. Ela falava sobre o futuro, sobre planos que tínhamos juntas, e eu, com o coração mais leve, comecei a acreditar que a sorte, finalmente, estava me sorrindo de verdade. Ela me apresentou a um círculo social diferente, pessoas com quem eu jamais imaginaria interagir. Em meio a jantares e eventos, eu me sentia renascer, uma nova Dona Clara, longe daquela que se limitava a remendar e esperar. Houve um dia, em particular, em que Sofia me presenteou com um colar de pérolas. Eram pérolas pequenas, delicadas, que brilhavam suavemente contra a minha pele. Ela disse que era para me lembrar da minha beleza interior, da força que eu sempre tive. Naquele momento, senti uma gratidão imensa por aquela mulher. Mal sabia eu que aquela mesma mulher, com seu sorriso cativante e suas palavras doces, estava tecendo uma teia ao meu redor, uma teia que me levaria a um perigo ainda maior. O passado de Ricardo era uma sombra, mas o que Sofia escondia, essa era uma incógnita que me assustava de uma maneira completamente nova.
Aquele colar de pérolas, um presente de Sofia, era um lembrete constante de sua presença em minha vida. No entanto, com o passar das semanas, um sentimento incômodo começou a se instalar em meu peito, uma sombra que nem mesmo a luz vibrante do meu novo apartamento conseguia dissipar. Rick, meu filho, tornará-se mais insistente. Suas visitas, antes esporádicas e cheias de uma falsa cordialidade, agora eram frequentes e carregadas de uma agenda oculta. Ele não se contentava mais em apenas perguntar como eu estava. Ele queria saber cada detalhe das minhas finanças, cada movimento bancário, cada investimento que eu considerava. Mãe, você precisa ter cuidado com quem confia, ele dizia, com aquele tom de preocupação que, outrora, me aquecia, mas que agora soava como um aviso velado. Ele me sugeria abrir contas conjuntas, transferir a titularidade de alguns bens para o nome dele, sob pretexto de simplificar a gestão e proteger meu patrimônio. Aquele caderno de anotações, que eu guardava em segredo, martelava em minha mente. As palavras "a velha não pode saber de tudo. Preciso ser rápido." Ecoavam como um prenúncio sombreu. Sofia, por sua vez, parecia alheia a essas tensões. Ela continuava com seu sorriso encantador, suas palavras de conforto e seus planos para o nosso futuro. Ela me incentivava a me afastar de tudo que me ligasse ao meu passado, inclusive, sutilmente, de Rick. Ele parece um bom rapaz, mãe, mas é jovem e talvez não entenda completamente as responsabilidades que você tem agora. Ela comentou certa vez, enquanto arrumávamos as flores na sala. Era como se ela quisesse me isolar, me tornar dependente dela. E, quem sabe, dele. Comecei a notar um padrão preocupante. Sempre que eu mencionava a possibilidade de fazer um investimento mais cauteloso, algo que me parecesse seguro e com retorno garantido, Rick aparecia com propostas mirabolantes, de alto risco, que prometiam lucros exorbitantes em pouco tempo. Ele falava com uma paixão que beirava a obsessão, e quando eu demonstrava hesitação, ele me acusava de ser medrosa e de desperdiçar oportunidades. Era como se ele estivesse testando os limites da minha confiança, tentando me empurrar para decisões que o beneficiariam diretamente. Uma tarde, enquanto revisava alguns dos meus extratos bancários, um detalhe me chamou a atenção. Havia uma série de pequenas transferências para uma conta desconhecida, todas feitas em datas em que Rick esteve visitando para me ajudar com assuntos financeiros. O valor, individualmente, não era alarmante, mas a frequência e a falta de transparência me deixaram apreensiva. O que ele estava fazendo com o meu dinheiro? Por que ele não me contava? Aquele colar de pérolas, que eu usava naquele dia, pareceu subitamente pesado em meu pescoço. Decidi que precisava agir com cautela. A ingenuidade que me caracterizara por tantos anos estava dando lugar a uma desconfiança crescente. Eu não podia mais me dar ao luxo de ser enganada. A experiência me ensinara que, na vida, nem sempre as aparências correspondem à realidade, e o brilho nos olhos de Rick, antes um reflexo do meu orgulho, agora me parecia um espelho distorcido de sua ganância. Era a hora de observar, de analisar, de reunir informações sem que ele percebesse. Aquele jogo sutil de manipulação que ele, talvez, Sofia, estavam jogando, precisava ter um fim. E eu, Dona Clara Almeida, não seria peça sacrificada no tabuleiro deles. Precisava de um aliado, alguém que pudesse me ajudar a desvendar essa teia de mentiras antes que fosse tarde demais. Aquele peso no peito, que eu tentava ignorar com a euforia das novidades, tornou-se insuportável. A desconfiança que brotava em mim, alimentada pelas palavras de Rick e pelos extratos bancários que eu relia incessantemente, clamava por uma voz de sabedoria. Era preciso ter certeza, e não havia lugar melhor para buscar essa certeza do que no escritório de um profissional de confiança. Lembrei-me de um advogado que me auxiliou em questões simples, há muitos anos, um homem íntegro e discreto, Dr. Eduardo Bastos. Decidi que era hora de expor minhas preocupações, sem rodeios. O trajeto até o escritório dele, em um bairro mais tranquilo da cidade, foi um misto de apreensão e esperança. A cada rua que passava, sentia um pouco mais de mim mesma retornar. A Dona Clara que não se deixava levar por aparências, mas que buscava a verdade com serenidade. O escritório do doutor. Eduardo era modesto, mas exalava uma aura de profissionalismo e confiança. Ele me recebeu com um sorriso cordial, o mesmo que eu me lembrava, e me convidou a sentar. Dona Clara, que surpresa agradável. Há quanto tempo? Disse ele, com genuíno interesse. Agradeci a recepção e, com a voz embargada pela emoção, comecei a relatar tudo. Falei sobre a loteria, sobre a mudança, sobre Sofia e, principalmente, sobre as atitudes de Rick.
Mostrei os extratos, as transferências suspeitas, as propostas de investimento arriscadas. Expliquei o medo que sentia, a sensação de estar sendo manipulada. O doutor Eduardo ouvia atentamente, seus olhos azuis, penetrantes, fixos em mim, absorvendo cada palavra. Ele não me interrompeu, permitindo que eu desabafasse toda a angústia acumulada. Quando terminei, um silêncio pairou no ar. Ele pegou os extratos, analisando-os com cuidado. Sua expressão, antes acolhedora, tornou-se séria. Clara, ele começou, escolhendo as palavras com precisão, o que você me relata é preocupante. As transações que você aponta, e a insistência do seu filho em controlar seus bens, levantam um sinal vermelho. Há indícios claros de que você pode estar sendo vítima de fraude financeira. Ou pior, de um esquema para dilapidar seu patrimônio. O impacto de suas palavras foi como um choque elétrico. A confirmação do meu receio, vinda de uma fonte tão confiável, me deixou sem reação por um instante. Fraude? Mas... Rick, gaguejei, a incredulidade ainda presente. Sim, Clara. A ganância pode corromper até os laços mais fortes. Pelas datas e valores, parece que ele está realizando saques discretos, possivelmente para ocultar o destino do dinheiro. As propostas de investimento de alto risco, sem a devida análise, também são forte indício de que ele pode estar tentando te envolver em negócios fraudulentos, onde o lucro dele seria garantido, e o seu, incerto ou inexistente. Ele fez uma pausa, me dando tempo para processar. E sobre Sofia, sua proximidade e influência sobre você, especialmente incentivando o afastamento de seu filho, também merece atenção. Precisamos investigar a fundo. Ele me explicou os procedimentos legais, as possibilidades de recuperação do dinheiro, a importância de reunir todas as provas possíveis. Falou sobre a necessidade de agir com discrição, para não alertar Rick sobre minhas intenções. Senti um misto de alívio por ter alguém em quem confiar e um profundo desapontamento com a realidade que se apresentava. Aquele homem que eu criei, que eu amei incondicionalmente, parecia ter se tornado um estranho. Ao sair do escritório do doutor Eduardo, o sol parecia mais forte, mas a sombra em meu coração se aprofundara. Aquele colar de pérolas, que antes me trazia conforto, agora parecia um peso insuportável, um símbolo da minha própria cegueira. Eu precisava de força, precisava de um plano. A verdade estava exposta, e agora era hora de agir. O peso em meu peito, que eu tentava aliviar com a euforia das novidades, tornou-se insuportável. A desconfiança que brotava em mim, alimentada pelas palavras de Rick e pelos extratos bancários que eu relia incessantemente, clamava por uma voz de sabedoria. Era preciso ter certeza, e não havia lugar melhor para buscar essa certeza do que no escritório de um profissional de confiança. Lembrei-me de um advogado que me auxiliou em questões simples, há muitos anos, um homem íntegro e discreto, Dr. Eduardo Bustos. Decidi que era hora de expor minhas preocupações, sem rodeios. O trajeto até o escritório dele, em um bairro mais tranquilo da cidade, foi um misto de apreensão e esperança. A cada rua que passava, sentia um pouco mais de mim mesma retornar. A dona Clara que não se deixava levar por aparências, mas que buscava a verdade com serenidade. O escritório do doutor Eduardo era modesto, mas exalava uma aura de profissionalismo e confiança. Ele me recebeu com um sorriso cordial, o mesmo que eu me lembrava, e me convidou a sentar. Dona Clara, que surpresa agradável. Há quanto tempo? Disse ele, com genuíno interesse. Agradeci a recepção e, com a voz embargada pela emoção, comecei a relatar tudo. Falei sobre a loteria, sobre a mudança, sobre Sofia e, principalmente, sobre as atitudes de Rick. Mostrei os extratos, as transferências suspeitas, as propostas de investimento arriscadas. Expliquei o medo que sentia, a sensação de estar sendo manipulada. O doutor Eduardo ouvia atentamente, seus olhos azuis, penetrantes, fixos em mim, absorvendo cada palavra. Ele não me interrompeu, permitindo que eu desabafasse toda a angústia acumulada. Quando terminei, um silêncio pairou no ar. Ele pegou os extratos, analisando-os com cuidado. Sua expressão, antes acolhedora, tornou-se séria. Clara, ele começou, escolhendo as palavras com precisão, o que você me relata é preocupante. As transações que você aponta, e a insistência do seu filho em controlar seus bens, levantam um sinal vermelho. Há indícios claros de que você pode estar sendo vítima de fraude financeira. Ou pior, de um esquema para dilapidar seu patrimônio. O impacto de suas palavras foi como um choque elétrico. A confirmação do meu receio,
vinda de uma fonte tão confiável, me deixou sem reação por um instante. Fraude? Mas... Rick, gaguejei, a incredulidade ainda presente. Sim, Clara. A ganância pode corromper até os laços mais fortes. Pelas datas e valores, parece que ele está realizando saques discretos, possivelmente para ocultar o destino do dinheiro. As propostas de investimento de alto risco, sem a devida análise, também são forte indício de que ele pode estar tentando te envolver em negócios fraudulentos, onde o lucro dele seria garantido, e o seu, incerto ou inexistente. Ele fez uma pausa, me dando tempo para processar. E sobre Sofia, sua proximidade e influência sobre você, especialmente incentivando o afastamento de seu filho, também merece atenção. Precisamos investigar a fundo. Ele me explicou os procedimentos legais, as possibilidades de recuperação do dinheiro, a importância de reunir todas as provas possíveis. Falou sobre a necessidade de agir com discrição, para não alertar Rick sobre minhas intenções. Senti um misto de alívio por ter alguém em quem confiar e um profundo desapontamento com a realidade que se apresentava. Aquele homem que eu criei, que eu amei incondicionalmente, parecia ter se tornado um estranho. Ao sair do escritório do doutor Eduardo, o sol parecia mais forte, mas a sombra em meu coração se aprofundara. Aquele colar de pérolas, que antes me trazia conforto, agora parecia um peso insuportável, um símbolo da minha própria cegueira. Eu precisava de força, precisava de um plano. A verdade estava exposta, e agora era hora de agir. Uma sensação gélida tomou conta de mim ao lembrar-me de uma conversa com Sofia, dias atrás. Ela havia comentado casualmente sobre a saúde debilitada de uma amiga, sugerindo um chá específico para fortalecer o corpo. Agora, com a revelação do doutor Eduardo, aquela conversa inocente adquiria um contorno sinistro. Seria possível que ela estivesse planejando algo mais drástico. A ideia de que meu próprio filho, e talvez a mulher que eu amava, pudessem ter arquitetado um plano tão cruel para me tirar de cena era aterradora. Aquela noite, em meu apartamento luxuoso, mas agora sombrio, eu não conseguia dormir. Cada ruído, cada sombra, parecia um prenúncio de perigo. O bilhete de loteria premiado, guardado com tanto carinho, agora parecia amaldiçoado. Eu precisava agir, e precisava agir rápido. O doutor Eduardo me orientou a não confrontar Rick diretamente, mas a reunir mais evidências. Ele sugeriu a contratação de um detetive particular. A ideia me pareceu prudente. Precisava de olhos e ouvidos discretos, alguém que pudesse desvendar a teia de mentiras que me cercava sem que eu mesma me expusesse ainda mais. A traição, quando vem de quem amamos, é um golpe ainda mais profundo. A noite no apartamento luxuoso parecia se estender, fria e silenciosa, contrastando com o turbilhão de emoções que me consumia. As palavras do doutor Eduardo ecoavam em minha mente. Fraude, dilapidação de patrimônio, um plano para me tirar de cena. A ideia de Rick, meu filho, arquitetando algo tão vil, apertava meu peito com uma dor que nenhuma fortuna poderia curar. Sofia, com sua doçura fingida, agora era apenas mais um elo nessa corrente de traição. No dia seguinte, com uma determinação endurecida pela indignação, retornei ao escritório do doutor Eduardo. Ele já me esperava, um bloco de notas e um semblante sério. Ao meu lado, sentado em uma poltrona discreta, estava um homem de olhar atento e postura profissional, o detetive Roberto Silva. A presença dele, embora discreta, emanava uma aura de competência que me trouxe um fio de esperança. Dona Clara, começou o doutor Eduardo, com sua voz calma e firme, este é o detetive Silva. Ele nos ajudará a reunir as provas necessárias e a traçar o melhor curso de ação. Agradeci ao detetive com um aceno de cabeça, sentindo um misto de alívio e apreensão. Ele me entregou um pequeno caderno, onde eu já havia anotado os principais pontos que o doutor Eduardo me orientou ao registrar. Eram os detalhes das transferências, os nomes das empresas suspeitas, as datas das propostas de investimento duvidosas. O detetive Silva folheou o caderno com atenção, seus olhos percorrendo cada linha com uma precisão quase cirúrgica. Temos que ser extremamente cuidadosos, Dona Clara, disse ele, sua voz grave e ponderada. Rick e Sofia, se estiverem agindo em conjunto, provavelmente estão monitorando seus passos. Precisamos de descricar o absoluta. O plano começou a tomar forma ali, entre os papéis e as confidências. O doutor Eduardo me orientou sobre como acessar, de forma discreta, mais informações sobre os investimentos que Rick me apresentava.
Ele me forneceu documentos que me permitiriam solicitar extratos detalhados de contas específicas, sem levantar suspeitas imediatas. Enquanto isso, o detetive Silva se encarregaria de investigar Sofia mais a fundo. Ele queria desvendar seu passado, descobrir se havia outros casos semelhantes em sua vida, se aquela fachada de amor era apenas um disfarce para suas reais intenções. Ele também sugeriu que eu mantivesse uma rotina o mais normal possível, evitando qualquer mudança drástica de comportamento que pudesse alertá-los. Precisamos que eles se sintam seguros, Dona Clara, explicou o detetive. Que acreditem que o plano está seguindo como esperado. A paciência será nossa maior aliada agora. Uma ideia surgiu em minha mente, uma centelha de audácia que parecia reacender uma força adormecida em mim. E se eu fingisse acreditar neles? Propus, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Se eu me mostrasse ainda mais confiante, mais dependente deles, talvez isso os faça baixar a guarda e nos dê a oportunidade de pegá-los em flagrante. O doutor Eduardo e o detetive Silva trocaram um olhar. Um sorriso discreto surgiu nos lábios do detetive. É uma estratégia arriscada, Dona Clara, mas pode ser eficaz. Precisaremos de um plano B, caso as coisas saiam do controle. Naquele momento, sentada entre o advogado que me trazia a luz da razão e o detetive que desvendaria sombras, senti uma transformação. A mulher assustada e confusa que havia entrado naquele escritório dava lugar a alguém que, mesmo com o coração partido pela traição, estava pronta para lutar. A vingança não era meu objetivo, mas a justiça, sim. E eu estava disposta a fazer o que fosse preciso para alcançá-la. O caminho seria longo e perigoso, mas a esperança de ver Rick e Sofia colherem o que plantaram me dava a força necessária para seguir em frente. O plano que traçamos exigia uma atuação impecável da minha parte. Precisava ser convincente, a imagem da mãe vulnerável e assustada que Rick acreditava ter sob controle. Naquele período, retornei ao meu apartamento de luxo, mas agora ele parecia um palco, e eu, a atriz principal em uma peça perigosa. Rick, sentindo-se vitorioso por ter me convencido a voltar para casa, redobrava suas visitas, sempre com um sorriso forçado e perguntas sobre como eu estava me sentindo. A cada visita, eu me esforçava para parecer mais frágil, mais dependente dele. Sussurrava sobre meus medos, sobre a dificuldade em lidar com tanta mudança, e como sua presença era o meu único conforto. Rick, meu filho, eu dizia, com a voz trêmula, enquanto ele me servia um copo d'água, sinto-me tão perdida às vezes. Tantas decisões, tantos papéis que nunca imaginei ter que desempenhar. É um alívio saber que você está aqui para me guiar. Ele sorria, um brilho de satisfação nos olhos, alheio à teia que eu, com a ajuda de Eduardo Roberto, tecia ao seu redor. Sofia também aparecia, sempre com um ar de preocupação fingida, oferecendo palavras de conforto e sugerindo que eu precisava descansar, me afastar de tudo. Suas sugestões, antes carinhosas, agora soavam como ordens veladas para me manter isolada e mais suscetível à manipulação. O detetive Silva, com sua discrição habitual, conseguia informações preciosas. Descobrimos que Rick estava ansioso para concretizar um dos investimentos de alto risco que me apresentará, um esquema com promessas mirabolantes de retorno rápido. Ele precisava do meu aval, de um documento que eu deveria assinar. Era a isca perfeita. Eduardo me forneceu os documentos necessários, versões falsificadas que pareciam autênticas, mas que, ao serem assinadas, revelariam a verdadeira natureza das transações e o envolvimento de Rick. A data para a assinatura foi marcada para uma tarde de terça-feira, um dia aparentemente comum. Eu deveria simular uma fraqueza súbita, uma necessidade de um remédio específico, algo que Sofia, com sua familiaridade com meus hábitos, poderia providenciar. A ideia era que o remédio contivesse um sedativo leve, o suficiente para me deixar sonolenta e menos atenta no momento crucial da assinatura. Naquele dia, o apartamento parecia mais silencioso do que nunca. O sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando a poeira suspensa no ar, um reflexo da minha própria turbulência interior. Sofia chegou primeiro, com sua habitual doçura. Trouxe um pequeno pote com um chá de ervas, alegando que me ajudaria a relaxar. Eu aceitei, com o coração batendo forte, sentindo o peso da minha atuação e a gravidade do momento. Quando Rick chegou, eu já me sentia um pouco grogue, o que, para minha sorte, não era difícil de simular. Ele se sentou ao meu lado, com aquele ar de filho atencioso, e pegou os papéis. Mãe, só preciso da sua assinatura aqui. É um procedimento padrão para o investimento. Vai ser rápido, disse ele, estendendo a caneta. Com as mãos ligeiramente trêmulas, mas com uma clareza mental que desmentia o efeito do chá,
Peguei a caneta. Olhei para Rick, para aquele rosto que um dia me pareceu tão familiar, e senti uma tristeza profunda. Ele estava prestes a selar seu próprio destino, e eu, relutantemente, estava ali para testemunhar. A armadilha estava armada. A caneta pousou sobre o papel, um som quase inaudível no silêncio tenso da sala de estar. Rick sorriu, um triunfo genuíno iluminando seus olhos, sem perceber que a minha própria, embora disfarçada, era ainda maior. O efeito do chá de Sofia, sutil mas presente, me deixava um pouco mais lenta, mas minha mente estava afiada como nunca. Eu assinei, cada letra um passo em direção à verdade. Pronto, mãe. Viu como foi rápido, disse Rick, pegando os documentos com uma avidez que me gelou a alma. Ele se virou para Sofia, que observava tudo com um sorriso cúmplice. Agora é só aguardar o retorno. Foi nesse instante que o teatro desmoronou. Sofia, em vez de retribuir o sorriso de Rick, franziu a testa. Seus olhos, antes fixos em mim, agora percorriam o ambiente com uma inquietação crescente. Ela se levantou, sua postura mudando de conivente para defensiva. Rick, você tem certeza disso? Perguntou ela, a voz carregada de uma tensão que eu não esperava. O doutor Eduardo não é bobo. Se ele desconfiar, pode investigar mais a fundo. Rick riu, um som desdenhoso. Eduardo? Ele é apenas um advogado. Não tem como provar nada. Clara assinou, e o dinheiro será meu em breve. Ele se aproximou dela, tentando um gesto carinhoso que ela repeliu com um movimento brusco. Não é só o dinheiro, Rick. Você acha que eu me importo com o seu dinheiro? Eu me importo com o meu futuro. Ela exclamou, a máscara de doçura finalmente caindo, revelando um desespero calculista. Você acha que eu ia me contentar com migalhas? Eu quero tudo. E se você não me der o que é meu por direito, eu mesma vou expor tudo isso. Rick a encarou, atônito. A cumplicidade que eu via entre eles momentos antes se transformará em um confronto aberto. A armadilha, que eu pensei ter sido montada apenas para ele, agora se expandia, engolindo também Sofia. O que você está dizendo, Sofia? O que é meu por direito? Você está louca, ele retrucou, a voz embargada pela incredulidade. Louca? Não, Rick. Apenas realista. Você me prometeu uma parte, mas agora, com tudo isso nas suas mãos, você acha que vai me deixar de lado? Eu ajudei você a planejar tudo isso. Eu manipulei a Clara para que ela confiasse em mim, para que ela ficasse isolada. E você acha que vai me recompensar com um obrigado? Ela cuspia as palavras, os olhos faiscando de raiva. O ar na sala ficou denso, carregado pela revelação. Eu os observei, meu coração dividido entre a dor da traição dupla e um estranho senso de alívio por ver seus planos se desfazendo diante dos meus olhos. Sofia, com sua ganância desenfreada, estava se voltando contra o próprio cúmplice. Você também estava envolvida. Rick gaguejou, a palidez tomando conta de seu rosto. Claro que estava, seu imbecil. Quem você acha que colocou aquele sedativo no seu chá? Quem garantiu que você estaria dopado o suficiente para assinar sem questionar? Ela riu, um som amargo e triunfante. Eu que fiz tudo, Rick. Você só foi um peão no meu jogo. A revelação era chocante. Eu, que pensava ter descoberto a trama de Rick, agora via que Sofia era verdadeiramente por trás de tudo, usando o próprio filho como ferramenta. A minha atuação de vulnerabilidade, o chá cuidadosamente preparado por Sofia, tudo isso era parte do plano dela. E eu, sem saber, havia sido a peça final para expor a verdadeira face de ambos. A minha tristeza se misturava a uma raiva fria. Eles não eram apenas gananciosos, eram monstros, dispostos a tudo. A revelação de Sofia me atingiu como um raio. Rick, meu filho, não era o único lobo em pele de cordeiro. Sofia, a mulher que eu julguei ser o amor da minha vida, era a arquiteta principal de toda essa podridão. O que eu pensava ser uma armadilha para Rick, na verdade, era um palco preparado por ela, onde eu seria a marionete final. O sedativo no meu chá, a encenação de sua preocupação, tudo para me manter sob controle enquanto ela manipulava a situação a seu favor. A ganância dela, que eu via refletida nos olhos de Rick, era ainda mais voraz. Enquanto eles se acusavam, a minha mente, ainda que um pouco turva pelo chá, trabalhava em velocidade máxima. Aquele caderno de anotações de Rick, que Eduardo me ajudara a conseguir, continha detalhes cruciais. Eram os planos dele, as datas, os valores. Mas agora, com a confissão de Sofia, tudo mudava. Ela não apenas o ajudara, ela o orquestrava. E,
Mais importante, ela me usará. A raiva que senti, fria e cortante, superou a tristeza. Eles não me tirariam nada. Eu não permitiria. Vocês dois, comecei, minha voz soando mais firme do que eu esperava, o tom de fragilidade que eu mantivera por tanto tempo evaporando. Rick e Sofia pararam de se insultar e se viraram para mim, surpresos. Vocês acham que me enganaram? Continuei, um sorriso amargo brincando em meus lábios. Rick, você é um tolo ambicioso. E Sofia, você é uma víbora calculista. Peguei o celular de Clara do bolso do meu vestido. O detetive Silva não é apenas um advogado, Rick. Ele é um profissional. E ele ouviu tudo. Assim como eu. Levei o celular aos lábios, ativando a gravação que, com a ajuda de Eduardo, eu havia iniciado assim que Sofia revelou seu plano. A voz dela, clara e inconfundível, ecoou pela sala. Eu que fiz tudo, Rick. Você só foi um peão no meu jogo. Em seguida, a voz de Rick, gaguejando, você também estava envolvida. Os rostos de Rick e Sofia se contorceram em pânico. A máscara de Sofia caiu completamente, revelando a fúria desesperada de quem vê seu império desmoronar. Rick, por outro lado, parecia prestes a desmaiar. Vocês dois planejaram me roubar, me prejudicar, talvez até me matar. Continuei, a voz ganhando força a cada palavra. Usaram minha bondade, minha confiança. Mas a ganância cega. E a sua, Sofia, foi a sua ruína. Você se voltou contra o seu próprio cúmplice, revelando a extensão da sua traição. E agora, com a gravação e os documentos que o doutor Eduardo preparou, tudo estará exposto. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante deles. Eu me levantei, sentindo uma força renovada. A dor da traição ainda estava lá, mas a clareza da minha vitória era um bálsamo. Eu não tinha nada a perder, e eles, tudo. A virada do jogo estava completa. Eles se devoraram, e eu apenas observei, a guardiã da verdade, pronta para expor a podridão que se escondia por trás de sorrisos falsos e promessas vazias. Aquele apartamento de luxo, antes um palco de mentiras, agora se tornava o cenário da sua própria queda. Aquele apartamento de luxo, antes um palco de mentiras, agora se tornava o cenário da sua própria queda. O silêncio que se seguiu à minha fala, carregado pela gravação do celular de Clara, era palpável. Rick e Sofia, antes unidos pela ganância, agora estavam isolados em suas próprias culpas, os olhares cruzando-se com acusações silenciosas. O pânico nos seus rostos era a única confirmação que eu precisava. Aquele chá, que eu acreditava ter sido preparado por Sofia para me acalmar, na verdade, era sua arma para me manter sob controle enquanto ela orquestrava tudo. A revelação de que ela manipulou até mesmo meu filho, usando como peão em seu jogo cruel, me deixou um nó na garganta, mas a raiva que senti, fria e cortante, superou a tristeza. Com a gravação em andamento, o detetive Silva, que aguardava do lado de fora com o doutor Eduardo, entraria em cena a qualquer momento. Eu sabia que eles não poderiam escapar. A confissão de Sofia, a incredulidade de Rick, tudo estava ali, gravado para a posteridade. Aquele caderno de anotações de Rick, que o doutor Eduardo me ajudara a conseguir, continha os detalhes do plano dele, mas agora, com a confissão de Sofia, tudo mudava. Ela não apenas o ajudara, ela o orquestrava. E, mais importante, ela me usará. A porta se abriu suavemente, revelando o doutor Eduardo e o detetive Silva. Seus olhares percorreram a cena, avaliando a tensão no ar. Rick e Sofia se encolheram, como animais encurralados. O detetive Silva, com sua postura calma e profissional, aproximou-se de mim. Dona Clara, a gravação foi concluída com sucesso, disse ele, com um leve aceno de cabeça. O doutor Eduardo, com um olhar de preocupação e respeito, colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Vocês dois planejaram me roubar, me prejudicar, talvez até me matar. Eu repeti, minha voz ganhando força a cada palavra. Usaram minha bondade, minha confiança. Mas a ganância cega. E a sua, Sofia, foi a sua ruína. Você se voltou contra o seu próprio cúmplice, revelando a extensão da sua traição. E agora, com a gravação e os documentos que o doutor Eduardo preparou, tudo estará exposto. O detetive Silva pegou o celular de minha mão e, com um gesto discreto, entregou ao doutor Eduardo, que rapidamente o colocou em uma pasta. Os documentos que comprovam a tentativa de fraude e a sua participação, Sofia, já estão em posse das autoridades, disse o doutor
Eduardo, com uma seriedade que não deixava margens para dúvidas. A polícia já está a caminho para formalizar as prisões. Rick, com o rosto pálido como cera, olhou para Sofia, como se a visse pela primeira vez. A cumplicidade que antes os unia se desfez em desespero. Sofia, por outro lado, manteve um resquício de sua pose, mas a derrota era visível em seus olhos. A máscara de doçura e preocupação que ela usara tão habilmente havia caído, revelando a víbora calculista por baixo. Os policiais chegaram minutos depois, e a cena se desenrolou rapidamente. Rick e Sofia foram algemados, suas protestações em vão. Aquele apartamento de luxo, o símbolo de seus planos ambiciosos, agora se tornava o cenário de sua queda pública. Eu os observei enquanto eram levados, uma mistura de tristeza e alívio percorrendo meu corpo. A dor da traição ainda estava presente, mas a clareza da minha vitória era um bálsamo. Com eles fora de cena, o doutor Eduardo me ajudou a sair do apartamento. O sol da manhã, que antes parecia ofuscante, agora trazia uma sensação de renovação. Aquele capítulo sombrio da minha vida estava chegando ao fim. A ganância deles, que quase me custou tudo, acabou sendo a sua própria ruína. Aquele caderno de anotações de Rick, que o doutor Eduardo usou como prova, era a evidência final de seus planos nefastos. A minha sorte na loteria, que deveria ter sido uma bênção, quase se tornou minha maldição, mas a minha resiliência e a ajuda de pessoas como o doutor Eduardo e o detetive Silva me salvaram. A verdade, por mais dolorosa que fosse, prevaleceu. Eles perderam tudo, e eu, de alguma forma, saí mais forte. Aquele apartamento, palco de tanta maldade, agora era apenas uma lembrança distante de um pesadelo que eu havia superado. A justiça, finalmente, havia sido feita. Os dias que se seguiram àquela noite fatídica no apartamento de luxo foram um turbilhão de procedimentos legais e uma avalanche de emoções. A casa, antes um símbolo de meus sonhos, agora carregava o peso de uma traição tão profunda que mal conseguia respirar nela. Mas a força que sentia ao expor Rick e Sofia me impulsionava adiante. Era a força da verdade, a certeza de que a justiça, tanto a humana quanto divina, começava a se manifestar. O doutor Eduardo foi meu porto seguro nesse período turbulento. Com a serenidade que sempre o caracterizou, ele cuidou de todos os trâmites. Os que antes me pareciam apenas formalidades burocráticas, agora eram as armas que selariam o destino daqueles que tentaram me destruir. A papelada, meticulosamente organizada pelo doutor Eduardo, apresentava a extensão da fraude, as tentativas de manipulação financeira e, claro, a confissão gravada que serviu como prova irrefutável. Lembro-me de ter passado horas revisando cada detalhe, sentindo um misto de incredulidade e revolta ao ver a frieza com que planejaram minha ruína. O julgamento foi rápido, dada a clareza das evidências. Rick, com seu rosto outrora arrogante agora marcado pela derrota, tentou argumentar, mas suas palavras eram vazias, desprovidas de qualquer credibilidade. A ganância o cegara a ponto de se entregar sem hesitar. Sofia, com sua astúcia habitual, tentou desviar o foco, culpar circunstâncias, mas a gravação foi implacável. A voz dela, ecoando a confissão de que tudo era um plano orquestrado por ela, selou seu destino. A sentença foi dura e merecida. Rick recebeu a pena máxima pela tentativa de homicídio e fraude. Sofia, pela sua parte, foi condenada por cumplicidade e fraude, com uma pena igualmente severa. A notícia chegou a mim como um alívio, um peso colossal sendo retirado dos meus ombros. Ver aqueles que me causaram tanta dor enfrentarem as consequências de seus atos foi uma experiência agridoce. Havia tristeza pela perda de um filho, pela desilusão com alguém que amei, mas acima de tudo, havia paz de saber que a justiça prevaleceu. Os bens que eles tanto cobiçavam foram confiscados, parte para cobrir os custos legais, outra parte destinada a instituições de caridade, como eu havia decidido com o doutor Eduardo. O apartamento de luxo, que um dia sonhei em compartilhar com uma nova família, tornou-se um lembrete doloroso de como a ambição desmedida pode corromper os corações. Decidi que não poderia mais viver ali. Aquele espaço estava impregnado de memórias amargas. Ainda que a justiça humana tivesse sido feita, a justiça divina, em minha visão, era a cura do meu próprio espírito. O processo legal, embora necessário, me desgastou profundamente. A dor da traição ainda me assombrava em noites solitárias, mas a certeza de que havia sobrevivido, de que havia lutado e vencido, era um consolo. Com a resolução dos processos, um novo capítulo se anunciava, um capítulo que eu construiria com a sabedoria que a experiência me trouxe,
longe das sombras da ganância e da falsidade. A vida, apesar de tudo, continuava, e eu estava pronta para vivê-la em sua plenitude, com a esperança de um futuro mais sereno e verdadeiro. Os dias que se seguiram à resolução dos processos legais foram um bálsamo para minha alma. A casa que um dia foi o epicentro de meus sonhos, agora parecia um casulo vazio, desprovido das sombras que a assombraram. A decisão de me afastar daquele apartamento de luxo foi uma das mais difíceis, mas necessária. Cada canto, cada móvel, era um lembrete constante da crueldade que quase me consumiu. Aquele espaço, que deveria ter sido palco de uma nova vida, tornou-se o memorial silencioso da ganância e da traição. Com a ajuda incansável de Eduardo, encontrei um novo lar. Uma casa mais modesta, em um bairro tranquilo, longe do brilho ofuscante que quase me cegou. Não era o luxo que eu buscava, mas sim a paz. Uma paz que eu não sentia há muito tempo, uma paz que vinha de dentro, fortalecida pela certeza de ter sobrevivido, mais importante, de ter prevalecido. Aquele lugar, simples e acolhedor, começou a ser o meu refúgio, o lugar onde eu poderia, finalmente, respirar fundo e sentir a vida pulsando em minhas veias novamente. Ainda que a dor da perda de Rick, a ilusão de um amor com Sofia, fossem feridas profundas, a força que a experiência me trouxe era inegável. A maturidade que a vida me impôs, agora temperada pela sabedoria adquirida, me guiava. Eu já não era a mesma mulher que um dia sonhou com uma vida de ostentação. A verdadeira riqueza, eu aprendi, residia na serenidade, na confiança e nos laços genuínos. Os procedimentos legais haviam terminado, mas o processo de cura era contínuo. As noites ainda podiam trazer lembranças amargas, sussurros de arrependimento e a melancolia de um filho que se perdeu para sempre. No entanto, a presença constante de Eduardo era um farol. Sua calma, sua lealdade e seu amor genuíno eram um alicerce sobre o qual eu começava a reconstruir minha existência. Ele não me via como a milionária, mas como a mulher que ele aprenderá a amar, com todas as minhas cicatrizes e minhas esperanças. O tempo, que antes parecia escorrer pelos dedos como areia fina, agora se apresentava como um rio sereno, levando consigo as mágoas e abrindo caminho para um futuro mais promissor. As manhãs em minha nova casa eram um convite à vida. O aroma do café fresco, o canto dos pássaros que se aninhavam nas árvores do jardim, tudo parecia celebrar um novo começo. Aquele caderno de anotações de Rick, guardado como um troféu da minha resiliência, era uma lembrança de que a escuridão pode ser superada pela luz da verdade. O apartamento de luxo, com seus mármores frios e sua arquitetura ostensiva, agora pertencia ao passado. Eu o deixei para trás, sem olhar para trás, levando comigo apenas as lições aprendidas e a esperança renovada. Aquele colar de pérolas, que um dia foi um símbolo de status, agora repousava em uma caixa, um lembrete de uma vida que não era minha. Minha verdadeira joia era a paz interior que eu finalmente havia conquistado. Eu estava livre, não apenas das ameaças externas, mas das correntes da ganância que quase me aprisionaram. A vida, em sua simplicidade e em sua verdade, era o meu maior tesouro. E eu estava pronta para vivê-la plenamente, um dia de cada vez, com o coração leve e a alma serena. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, mas a tranquilidade que encontrei na minha nova casa era algo que eu não sabia que me faltava. O apartamento de luxo, com sua opulência fria, tornou-se uma memória distante, um capítulo encerrado em minha vida. Aquele espaço, que um dia representou a materialização de todos os meus sonhos, agora era apenas um lembrete do quão rápido a felicidade pode se desintegrar diante da ganância. A mudança para um lugar mais simples, mais acolhedor, foi mais do que uma simples alteração de endereço. Foi um ato de renascimento. Aqui, o aroma do café fresco pela manhã não se misturava ao cheiro de planos sombrios, e o canto dos pássaros substituía os sussurros traiçoeiros. Eduardo. Ah, Eduardo. Ele se tornou o meu alicerce, a âncora que me manteve firme em meio à tempestade. Sua presença era um bálsamo para as feridas ainda abertas. Não se tratava apenas de sua competência profissional, que me guiou através dos labirintos legais com uma sabedoria admirável, mas da gentileza genuína que ele demonstrava em cada gesto. Com a experiência que acumulei ao longo dos anos, aprendi a discernir as intenções por trás das palavras, e em Eduardo, encontrei uma autenticidade rara. Ele não via em mim a milionária, a mulher que havia vencido na loteria, mas sim a Clara, com suas cicatrizes, suas dores e suas esperanças. Ele me ouvia, não apenas com os ouvidos, mas com o coração, e isso, para mim, era mais valioso do que qualquer fortuna. Lembro-me de uma tarde, enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja e rosa, estávamos sentados na varanda.
Eu havia acabado de receber uma carta que confirmava o encerramento final de todos os processos. Era a confirmação oficial de que a justiça, em suas diversas formas, havia prevalecido. Segurei o envelope com as mãos trêmulas, um misto de alívio e saudade me invadindo. Saudade de um tempo que nunca existiu, de um futuro que foi roubado antes mesmo de começar. Eduardo percebeu minha melancolia. Ele não disse nada, apenas pegou minha mão, apertando-a com ternura. Seus olhos, de um azul profundo, transmitiam uma compreensão que palavras não poderiam expressar. Naquele silêncio compartilhado, senti uma conexão que ia além da gratidão. Era algo mais profundo, mais puro. Com a maturidade que a vida me ensinou a valorizar, percebi que a verdadeira riqueza não se encontrava nos bens materiais, mas nos laços que construímos, na confiança que depositamos e no amor que recebemos. Eduardo me oferecia tudo isso. Ele me ensinou que o recomeço não significava esquecer o passado, mas sim aprender com ele e seguir em frente com a alma renovada. Ele me incentivou a redescobrir os prazeres simples da vida, aqueles que a ganância de Rick e a falsidade de Sofia tentaram me roubar. Passávamos tardes conversando sobre tudo e nada, compartilhando memórias, sonhos e até mesmo medos. Ele me mostrava que a vulnerabilidade não era fraqueza, mas sim um convite à intimidade. Um dia, ele me presenteou com um pequeno ramo de flores silvestres, colhidas em um campo próximo. Eram simples, sem o luxo de um buquê comprado, mas para mim, eram o mais belo dos presentes. Ele disse que elas me lembravam da minha força, da minha capacidade de florescer mesmo nas condições mais adversas.